Olá, meus irmãos. Hoje, dia 10 de maio, segunda-feira, o evangelho que nós vamos meditar se encontra em João, capítulo 15, versículos 26 ao 15 e 4a. Ou seja, o capítulo 15 começa no capítulo 15, versículo 26 e vai até o capítulo 16, até o versículo 4a, para você entender. O Evangelho diz assim: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus começa a falar da pessoa do Espírito Santo. Começa a falar da pessoa do Espírito Santo. Jesus que, como nós vimos durante esses dias, Jesus convidando a permanecer no seu amor, como o Pai me amou, assim eu vos amei, permanecei no meu amor. Como nós ouvimos no Evangelho de ontem, do domingo, o Senhor dando o seu mandamento, né? Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Jesus, ainda no seu discurso de despedida, ele começa agora a falar do Espírito Santo. Agora, usando a expressão, usando o termo defensor. Quando vier o defensor, veja, o Espírito Santo é apresentado por Jesus como defensor. É uma imagem muito bela. O Espírito Santo, aquele que defende. O Espírito Santo, aquele que protege, aquele que guarda. E Jesus já diz logo depois o que vai acontecer com os discípulos. O que vai acontecer com os discípulos? Jesus depois vai dizer: expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. É muito interessante, meu povo, porque Jesus, quando convida os discípulos ao seu seguimento, Jesus, ele é muito verdadeiro, ele é muito transparente. Ele diz, olha, o caminho é esse. O meu caminho é um caminho de cruz. É um caminho de cruz, é um caminho de perseguição. E aquele amor que Jesus convidou a viver será e deverá ser manifestado aí, de uma forma concreta. Amar a Deus diante da perseguição, amar a Deus diante até da morte. Diante até da morte. Então, mas, ao mesmo tempo que Jesus anuncia que os seus discípulos serão perseguidos e até mortos, aí ele mostra quem é que vai defender. O Espírito Santo de Deus. Se a gente for pegar os Atos dos Apóstolos, a gente vai entender isso claramente. Porque diante da perseguição que a igreja primitiva estava vivendo, quem era que estava lá protegendo e agindo? Quem era que estava dando força, coragem, destemor aos apóstolos? O Espírito Santo. Quem é que estava dando palavras acertadas, com toda a sabedoria, que convencia a todos? Era o Espírito Santo agindo na vida dos apóstolos. E que hoje continua agindo e continuará agindo na vida da igreja. O Espírito Santo como defensor. Nós precisamos estar entregues à ação do Espírito Santo, para que ele também nos proteja. Ah, padre, mas os apóstolos morreram, foram assassinados, foram martirizados. O Espírito Santo,
não nos defende da morte física, não é isso. Ele nos defenderá da morte eterna, porque Ele vai nos conservar, apesar da perseguição, apesar de tudo aquilo que possamos sofrer por causa do nome de Jesus. O Espírito Santo estará conosco, nos ajudando, nos auxiliando a conservarmos a fé em Deus, nos ajudando e nos defendendo para que nós continuemos guardando os mandamentos, vivendo a palavra. É isso que o Espírito Santo fará. Por isso, que o Espírito Santo de Deus caia hoje mais uma vez sobre cada um de nós, encha a nossa vida, o nosso coração, que Ele possa nos reanimar, nos fortalecer, nos encorajar para vivermos a fé, para amarmos a Deus, para amarmos o próximo, para vivermos a Sua palavra. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.